Olá, irmãos, olá, amigos, que a maravilhosa graça, paz, o amor de Cristo Jesus estejam em vossos corações. Hoje queremos meditar em mais uma parte da palavra de Deus e que venha falar aos nossos corações profundamente, porque é a palavra que nos alimenta diariamente. E hoje eu quero falar num texto conhecido que está lá no finalzinho do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 até o 21, tá bom? Diz assim, é o texto que diz que Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, para hoje, como tema é chega de solidão. Em Cristo a libertação. E esse texto maravilhoso aí narra um episódio muito, mas muito significante. E, por que não dizer, também muito atual. Atual demais. Nessa história, irmãos, logo após a crucificação, logo após a morte do Mestre, os discípulos estavam, sabe, com as portas trancadas. Os discípulos estavam escondidos, com medo que os judeus repetissem o mesmo que fizeram com Jesus. Porém, não era só o medo de morrer que prendiam ele naquele lugar. Também havia o sentimento, gente, de incerteza. Também a tristeza corroía cada um daqueles homens. Então era um misto de muita coisa junto. Certamente aqueles homens estavam ali confusos, tomados de temor. E toda essa sensação emocional e profundamente emocional vivida pelos discípulos é que torna essa passagem atual. E eu digo isso, irmãos, porque muitas pessoas mesmo, gente, muitas pessoas estão passando por situação parecida, né? Sabe, pessoas que, devido ao estresse, devido aí à depressão, devido aos traumas, de toda sorte, são tantas coisas que vêm acontecendo, são pessoas que muitas vezes, devido a toda essa situação, estão trancadas em sua casa, trancadas em seu quarto, trancadas em seu mundinho isolado. E hoje, trancado com um celular na mão, não é verdade? Cada dia você vê as pessoas assim, ó, enfiada ali, com um celular. E pessoas vivem com medo de morrer, medo de lutar, medo da violência que é grande, e muita gente até com medo de viver. Como diz o psicólogo conhecido, Valdemir Caetano dos Santos, perdão, certa vez ele diz assim que o isolamento pessoal é uma tentativa de se esconder, fugindo da realidade. E ele termina dizendo que a pessoa se isola para evitar qualquer tipo de confronto.
Olha que coisa interessante. Então, essa triste constatação, né, velho, que muita gente mesmo, vivendo com portas trancadas. E é essa situação. Mas a grande notícia é que Jesus vai à procura dos seus discípulos. Vai à procura deles para encontrá-los novamente. Então não importa o fato de eles o terem traído, de terem fugido. Não. Jesus foi até eles. Mas para Jesus, esse que é interessante, né? Nenhuma porta trancada é capaz de detê-lo. Jesus se apresentou com palavras que transformam. Ele disse: paz seja com vocês, convosco. Ele diz 2 vezes: paz seja convosco. Então, as suas primeiras palavras naquele momento são um desejo de paz, um verdadeiro dom que vai a fundo a alma, que transforma a vida daquelas pessoas. E depois disso, Jesus se apresentou e diz paz. Então, finalmente, os apóstolos, os discípulos ali o reconhecem. E após reconhecer, a alegria invade novamente cada um daqueles. Alegria invadindo o coração. Sente-se ali também curados. Sente-se consolados. Eles sentem-se iluminados, novamente reunidos com o Mestre, com o Senhor. Olha que coisa espetacular. Aqueles homens, eles precisavam exatamente, naquele momento, era de paz. E a partir dessa nova realidade, ou seja, do reencontro com Cristo ressuscitado, a alegria voltou. Novo ânimo tomou conta do grupo. E veja só, o medo não mais imperava naquele local, nem no coração daqueles homens. E vamos pensar, né? Nesse tempo que vivemos, tempo de tanta incerteza, tempo que provoca insegurança, tempo que traz medo. Olha, gente, é dor, é desespero. São nesses momentos que o nosso Cristo ressurreto vem ao nosso encontro para nos confortar, vem ao nosso encontro para nos animar e mais uma vez manifestar a sua presença em nosso meio. Sabe, e é isso que nos garante a certeza que não estamos sozinhos, que com Ele poderemos vencer, que nele encontramos a paz. A paz que Ele nos dá, irmãos. Basta que confiemos nele e estejamos também dispostos a seguir os seus passos. Então, deixemos ressoar também em nossos ouvidos a sua saudação de paz. E assim, a sua paz habitará em nós. Portanto, deixemos Jesus entrar em nosso coração, que muitas vezes está trancado de tanto receio, está fechado para as coisas do Senhor e para muitas coisas. E assim, receba a paz que Ele dá e desfrute da sensação de liberdade e de vida cristã, ok? Então, chega,
solidão. Em Cristo há libertação. Não podemos viver trancados. Temos que viver libertos, porque Cristo nos libertou, ok? Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde. Amém.